Olá pessoal! Hoje a nossa conversa continua no arcadismo e vamos falar sobre o Cláudio Manuel da Costa, Arcade Inconfidente. Eu sou o Lucas e esse é o Letras na Rede. No episódio anterior, eu destaquei a influência do iluminismo na arte do século XVIII, que a gente chama de neoclassicismo ou arcadismo, e destaquei as características desse estilo: simplicidade, tranquilidade, vida no campo, galanteio, enfim, carpe diem. O link para esse episódio está aqui embaixo na descrição. Hoje a gente vai ver o arcadismo brasileiro, digamos, na prática. O Cláudio Manuel da Costa é considerado por Antônio Cândido, um importante historiador da literatura, como o poeta que começa a literatura brasileira propriamente dita. Isso porque ele nasceu e foi criado no Brasil e fazia circular sua poesia nos serões entre homens letrados da pequena elite local em Minas Gerais. Você pode entender um pouco mais dessa circulação no episódio sobre arcadismo e Inconfidência Mineira. O link também está aqui embaixo. Cláudio Manuel da Costa nasceu em Mariana, Minas Gerais, estudou em colégio jesuíta no Rio de Janeiro e foi para Portugal estudar cânones, que corresponde hoje a estudar direito. Ele voltou em 1753 para Minas e se estabeleceu como advogado e logo conseguiu uma boa clientela. Não só isso, também ocupou cargos importantes como membro do Senado de Vila Rica, que corresponde hoje a ser vereador. Ele não tinha salário para o cargo, mas o prestígio era enorme, e logo ele foi convidado a ser secretário de governo de toda a capitania, cargo que ele ocupou por alguns anos. Como poeta, ele não apresenta estritamente todas as características do arcadismo, até porque isso é uma coisa muito difícil de encontrar em algum escritor de qualquer época ou estilo literário. Como ele estudou com os padres da Companhia de Jesus, vocês podem imaginar que naquele período isso correspondia a estar muito perto de uma vivência religiosa, não só na educação, mas também na arte. Só que em Portugal, ele começa a ter outras experiências, outros contatos e novas leituras mais atualizadas do que o barroco que ele via com os padres jesuítas. Isso significa que ele fica antenado na arte do século, a arte arcade ou neoclássica. E tudo leva a crer que o Cláudio gostava muito de literatura e era um excelente leitor. Tanto é que ele acompanha as mudanças do século e vai se adaptando a elas. E é por isso que ele se dá tão bem com os companheiros que chegam na segunda metade do século XVIII, Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, com quem compartilha nos serões a literatura, as ideias iluministas e o projeto de república que é abortado em 1789, quando são denunciados pelo crime de inconfidência. Cláudio era bastante amigo dos outros poetas, e como ele era o mais velho, era também um exemplo, um homem sábio a quem eles seguiam. Mas na poesia, Cláudio ainda ficava um pouco dividido entre o que ele conheceu com os jesuítas e o que se fazia de novo no século XVIII. Ele acompanha a ideia do arcadismo muito bem. Assume o nome de Glouceste Saturnio como seu pastor e dedica os poemas de galanteio à pastora Nise, que é a sua amada. Eu não preciso dizer que Glouceste e Nise só existem na ficção, né? Só que na forma da poesia, ele ainda está um pouco preso no estilo barroco, preferindo escrever sonetos, embora não escrevesse só sonetos, e às vezes deixando o tema e o texto não tão simples de compreender. É por isso que alguns críticos de literatura dizem que Cláudio é um poeta de transição entre o barroco e o arcadismo, embora sua participação arcade, como a criação da Arcádia Ultramarina, que ele criou em 1768, coloquem ele muito mais no segundo estilo. Entre os vários poemas que ele escreveu está Vila Rica, em que ele homenageia a fundação da cidade, que era a capital das Minas na época, e hoje é conhecida por Ouro Preto. Mas Cláudio, em vida, só publicou um livro, porque era muito difícil conseguir publicar alguma coisa na época. No Brasil, a coroa portuguesa não permitia imprimir livros, então ele precisava mandar para Portugal, receber a autorização da Real Mesa Censória e conseguir algum lugar para imprimir. Mas em 1768, ele conseguiu publicar obras de Cláudio Manuel da Costa, Arcade Ultramarino, chamado Glouceste Saturnio. Mas olha só o azar dele. Na hora de imprimir, provavelmente o cara que cuidava da tipografia se atrapalhou e saiu Orbas e não Obras. Mas pelo menos o livro saiu e até hoje é uma leitura muito legal. Falei tudo isso para dizer finalmente que eu vou ler 2 sonetos de Cláudio Manuel da Costa.
O primeiro, o soneto 67 das obras, diz assim: Não te cases com Gil, bela serrana, que é um vil, um infame, um desastrado. Bem que ele tenha mais devesa e gado, a minha condição é mais humana. Que mais te pode dar sua cabana, que eu aqui não te tenha aparelhado? O leite, a fruta, o queijo, o mel dourado, tudo aqui acharás nesta choupana. Bem que ele tange seu rabil grosseiro, bem que te louve assim, bem que te adore, eu sou mais extremoso e verdadeiro. Eu tenho mais razão que te enamore. E se não, diga o mesmo Gil Vaqueiro, se é mais que ele te cante ou que eu te chore. A gente pode ver então que Gloucester está invocado com o fato de que a serrana dele, a pastora, pode se casar com o Gil, seu inimigo, que é um vil, infame, desastrado. O Gil pode ser até mais rico, mas ele é mais humano, mais verdadeiro e tem tudo para oferecer na casinha dele. Inclusive tem mais razão. Olha aí o iluminismo, hein? Vamos ler mais um? É o soneto 31, também das obras. Estes os olhos são da minha amada. Que belos, que gentis e que formosos! Não são para os mortais tão preciosos os doces frutos da estação dourada. Por eles a alegria derramada, tornam-se os campos de prazer gostosos. Em zéfiros suaves e mimosos, toda esta região se vê banhada. Vinde, olhos belos, vinde, e enfim trazendo do rosto de meu bem as prendas belas, dai alívio ao mal que estou gemendo. Mas, delírio meu, que me atropelas! Os olhos que eu cuidei, que estava vendo, eram, quem crerá tal, 2 estrelas. Esse poema pode até parecer mais complexo, até porque tem um vocabulário que a gente não ouve por aí, como zéfiro, que significa vento, além da ordem das frases parecer um pouco mais complexa. Mas o poema, na verdade, é puro galanteio. Gloucester está louco de amor, imagina que está olhando nos olhos de sua amada pastora, mais preciosos que os frutos do verão, e a partir deles tem a sensação de tranquilidade, vê a alegria no campo, sente a suavidade do vento. Está apaixonado. Ele chama por esses olhos para ver sua amada pastora, para aliviar sua angústia, mas se dá conta de que tudo não passa de uma ilusão. O que ele vê e que compara com os olhos da pastorinha são, na verdade, 2 estrelas. Bonito, né? Me faz até pensar em um poema de Olavo Bilac, poeta do parnasianismo, que vem no final do século seguinte, em que ele fala: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Eu até imagino que talvez o Bilac tenha sido um leitor de Cláudio Manuel da Costa, mas isso já é conversa para outra hora. Por hoje, a gente termina por aqui. Tchau! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!